Louvado seja o nome do Senhor Deus. Boa noite, minhas amigas, meus amigos, filhos e filhas de Deus. Hoje nós vamos estar começando uma série onde diz que nós iremos entender o porquê nós não podemos esquecer das promessas de Deus em nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, graças lhe damos, ó Pai, porque o Senhor é fiel em nossas vidas, ó Deus. Porque o Senhor não é homem, ó Pai, para que minta, ó Pai, nem filho do homem, ó Pai, para que se arrependa, ó Pai. Porque tudo que o Senhor faz, ó Pai, tudo que o Senhor promete, ó Pai, o Senhor cumpre, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos este momento, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus, aonde a Tua palavra seja engrandecida, ó Pai. Aonde seja, ó Pai, somente dito, ó Pai, as coisas que provenham, ó Pai, do Teu santo trono, ó Pai, para encontrar, ó Pai, o coração daqueles que me escutam neste momento, ó Pai, que eu possa ser canal de bênção para a sua vida. Amém. Nós vamos tomar como base hoje o capítulo de número 12, contido lá em Gênesis, aonde começa a saga de Abraão, que vai resultar, como nós vamos ver lá no final dessa pregação, desse estudo, no cativeiro do povo de Israel. Então vamos lá. No capítulo 12, no versículo 2, Deus vem até Abraão e fala que de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, no versículo 1 que não foi lido, Deus pega e fala para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vá para o local que eu te mostrarei. Antes disso, a peregrinação começou com seu pai Terá, que se nós formos ver no capítulo 11, entendeu? Entre os versículos ali de número 24 e 31, também de Gênesis, Terá ele sai para poder ir até Canaã, que seria a terra onde Deus mostraria a Abraão posteriormente. E quando ele sai, ele não vai até Canaã, que seria o seu destino final, e sim para ali em Harã. Entendeu? Para os irmãos poderem ter mais ou menos uma ideia, a cidade de Ur, que é da cidade da onde Terá sai, a cidade de Ur, ela fica localizada mais ou menos no Iraque, né? Na cidade de Dikar. Dizem, os historiadores falam que ela fica localizada ali. E ele saiu daquela localidade para poder ir até Canaã, entendeu? Onde todos sabem que ficam em Israel, Jerusalém. Naquelas proximidades ali, são vários locais que acabam formando a terra chamada Canaã ali. E dentre este momento ele passa por Harã, que fica, para falar a verdade, ali na Síria, e ali ele fica. Então a gente entende que naquele local ali, entendeu? No sul da Turquia, ali próximo ali àquela região ali da faixa de Gaza, ali onde ele ficou em Harã, não seria um local ruim naquele momento, porém Deus falou para ele: sai dali, da terra da tua parentela, do teu pai, do conforto da tua casa, e vai até o local onde eu lhe mostrarei. Lá no capítulo 15, versículo de número 12, ainda ali em Gênesis, Deus, ao pôr do sol, faz cair um profundo sono sobre Abraão. E naquele profundo sono, ele fala algo intrigante, algo que seria loucura aos nossos olhos hoje. Deus chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão,
sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E é aí que a gente começa a ver a trama de Deus. Imagina só, Deus tirou Abrão de Ur. Junto com seu pai Terá, foram até Harã. Chegou a Harã, Deus mandou ele se despedir do teu pai e ir até Canaã. Chegando ali então em Canaã, quando Abraão, já estava ali, ele chega e fala o seguinte: ó, eu te prometi, eu vou te prometer esta terra, mas a tua descendência será escrava. A tua descendência padecerá durante 400 anos, em terra alheia, em terra peregrina. Porém, com isto também vem uma promessa: eis que farei de ti uma grande nação. Então, vamos lá. Imagina na cabeça de um ser humano: Deus me fará uma grande nação e colocará essa grande nação embaixo de um jugo de uma nação, de uma outra nação, numa terra alheia. E que tipo de promessa é esta? Então começa-se ali formar o tema desse estudo. Deus opera em meio ao caos. Em meio ao caos, Deus mostra o teu poder. E aí nós começamos a ver. Abraão tem a promessa de que serás uma grande nação. Porém, Abraão vai lá e casa com Sara. Sara, como todos nós sabemos e temos entendimento, era estéril. Aí imagina, bom, eu vou ter uma grande nação, eu vou ser escravo e a minha mulher é estéril. Como isso pode acontecer? Aí Deus pega e sara a sequidão do ventre de Sara e dá ao seu filho Abrão Isaac. Isaac nasce. E Deus, ainda na sua juventude, pede que Abraão o sacrifique. Olha novamente que loucura. A loucura de Deus, a sabedoria de Deus é a loucura do homem. Olha que loucura. O que ocorre? O pensamento de Abraão: poxa, Deus me deu um filho e agora Ele quer levá-lo. Aonde é que fica a minha promessa nessa história? Aonde é que fica a minha promessa neste momento? Aí você pensa como ser humano: a minha promessa não será cumprida. E aí o que ocorre? Deus fala: não precisa me dar teu filho, e profecia para ele no sacrifício. Isso nós, seres humanos normais. Abraão deu teu filho. Passaram-se mais um tempo, Isaac casa. E eu fico imaginando que aquela promessa estava viva ainda na mente daquele povo. Isaac casa com Rebeca, que também era estéril. Mais uma situação para que a promessa de Deus não fosse se cumprir como ele havia dito. Porém, Deus livra Rebeca da esterilidade. E Rebeca passa a ter filhos. Rebeca dá à luz a duas crianças, que é a grande divergência entre vários pastores, aonde uns falam que Jacó estava certo porque Jacó deu valor àquilo que ele tinha naquele momento, que era o poder de primogenitura, e ele reconhecia o poder de Deus na vida dele.
Muitos chamam Esaú de tadinho, muitos falam que Esaú foi enganado, muitos falam que Esaú não teve cuidado com a promessa de Deus na vida dele, que ele iria até a partir do momento que fosse abençoado pelo teu pai Isaac. Mas isso é para um outro capítulo. O que nós estamos querendo mostrar agora é que Rebeca, Sara e a preferida de Jacó, Raquel, todas as três eram estéreis. Então parece que nós estamos tendo um complô do universo para que não viesse a se cumprir a promessa de Deus na vida e na descendência de Abraão. Porém, Jacó dá à luz a vários filhos. E aí a gente começa a entender que não importa o que o universo, como alguns astrólogos gostam de colocar, não importa o que as forças malignas, como alguns satanistas gostam de dizer, não importa o que se levante contra você, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Prova disso é que mesmo com 3 mulheres estéreis, a descendência de Abraão chegou até Jacó. Chegando até Jacó, teve ali vários filhos. Desses vários filhos, nasceu um. E aí começa a vermos o enredo da promessa que Deus fez a Abraão, que tornaria ele uma grande nação. Mediante uma contenda que teve dentro da tua casa com os seus filhos, José é vendido. E, após ser vendido para o Egito, ele vem a se tornar uma das pessoas mais importantes do Egito. Ele vem se tornar governador. Depois de uma grande seca, de uma grande fome em toda a terra, após José conseguir falar para Faraó e interpretar o sonho, eis que somente o Egito, naquela redondeza, tinha realmente de fato condições e alimentos para poder se sustentar. E aí, a primeira parte da trama, da promessa de Deus, começa a tomar forma. Porque, mediante a tudo aquilo que José faz, a tua família desce para o Egito. Seu pai, seus irmãos. E a palavra de Deus fala que José ele encaminha os seus irmãos para o local que alguns historiadores falam que eram as melhores terras que existiam naquela época, que era na região de Gozém. E ali ele dá aquela terra para os seus irmãos. Dando a terra para os seus irmãos começam a se estabelecer ali. Na parte agropecuária, na parte, entendeu, de muitas e muitas coisas aonde vieram a prosperar. Morre José, morre toda a geração de José, todos os seus irmãos, e começam-se a pular reis. Começam a nascer novos reis. Reis antigos começam a morrer. Eis que surge um novo rei que não conheceu a história de José, que não viu o que José fez. E assim, quando começa a ver o povo de Israel crescendo, se multiplicando, ele finalmente manda escravizar o povo. Então, 7 gerações depois, basicamente, se nós formos considerar a linhagem de Levi,
a qual descende Moisés, durante 400 anos aí, o povo ele vira escravo. Escravo sendo o povo, passa em terra alheia, peregrina, estranha, até que Deus começa após cumprir toda a tua promessa, após fazer o povo ser escravo em terra estranha, após fazer o povo se multiplicar grandemente a ponto de fazer Faraó temer o povo de Deus pela sua quantidade, Deus levanta Moisés. E aí nós sabemos o que acontece. E como não poderia ser diferente, Moisés vem de mais uma impossibilidade que se torna possível. Moisés era para ter sido morto no nascimento, mas ele sobreviveu para poder cumprir aquilo que Deus tinha entregado, a promessa que Deus tinha entregado a Abraão. E aí daí para frente é uma história um pouco mais conhecida, aonde nós vemos o agir de Deus, onde nós vemos o povo passar pelo deserto, passam-se 40 anos e eles retornam para a terra prometida. Eles retornam para a terra de Canaã. E o que mais me assombra e me fez pensar como Deus age em meio ao caos, e o porquê disso eu vou estar falando um pouquinho mais na frente, é que Abraão estava em Canaã. Deus tirou Abraão de lá e entregou o teu povo, medidas e circunstâncias, a ser escravo no Egito, para que depois eles retornassem a Canaã. Aí vem a pergunta, por quê? Já estavam lá, não era tão fácil somente entregar a terra? Aí eu vou dar um pulinho lá na frente para você ver como é que Deus, por que Deus age em meio ao caos. Se nós formos olhar, passando lá na frente, chegando lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23, Deus, ao enviar Jesus Cristo ao despedir a multidão, ele entra num barco para atravessar para outra margem. E ali deitado, dormindo naquele barco, repousado naquele barco, o que acontece, meus amados? Repousando, o mar começa a se agitar. Os discípulos atônitos acordam Jesus e Jesus acalma o mar. E aí o que a gente ouve os discípulos falar? Lá no versículo 23. No capítulo 8, versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando a gente chega lá, no capítulo 14, versículo 22, no versículo 14, do 22 até o versículo 33, os discípulos estavam, Jesus manda os discípulos entrar no barco, que Jesus iria ter com eles. E eles começam a entrar por dentro do mar afora e Jesus acaba se atrasando e no meio daquele mar ocorre uma grande tempestade. E nesta tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. Alguns discípulos falam, eis lá um fantasma.
Jesus se revela. Pedro pede para ir ter com ele, para estar com ele. Se tu verdadeiramente és, faça-me que eu vá até ti. Pedro vai. Chegando ali, próximo ali, ele afunda, grita desesperadamente. E Deus o recolhe. Jesus o recolhe. E o que eles dizem no versículo 33? O que logo após subir o barco, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas, Júnior, o que tem a ver o Gênesis, toda aquela história que você contou sobre Abraão, com essa história que nós estamos vendo agora, sobre Jesus entrar no barco? É simples. Se Jesus dentro do barco quando estava dormindo, ele poderia simplesmente ter passado de uma margem para outra com calmaria extrema. Jesus poderia ter vindo andando sobre o mar sem precisar estar no meio de uma tempestade. Mas aí, aonde estaria a dúvida de que realmente é Jesus que estava andando sobre o mar? Se ele passasse de uma margem para outra sem nenhum incidente, quem é que falaria que o incidente não ocorreu porque ele estava dentro do barco? Ou será que os discípulos iriam apenas pensar que aquilo ali era um clima habitual da região? Dentro daquele momento, dentro daquela hora, dentro daquele instante? Se Abraão tivesse encontrado Sara e tivesse tido vários filhos, e ela não fosse estéril, aonde estaria a maravilha de Deus no cumprimento da profecia? Se Isaac tivesse encontrado Rebeca e ela não fosse estéril, aonde estaria a maravilha do cumprimento da profecia? Se o jeitinho das mulheres lá de mandar, entendeu, os seus maridos dormirem com as concubinas para poder ter vários filhos, e desses filhos tivessem se formado uma grande nação, da onde estaria a glória de Deus? Se tudo não acontecesse do jeito que ele predisse que iria acontecer. Hoje nós estamos vivendo numa comunidade, não estou falando contra, mas numa comunidade imediatista. Eu já vou para o meu culto, em vez de adorar o Deus da bênção, eu vou pensando somente em receber a bênção. Eu vou para o meu culto já entrando pela porta para o culto a Deus, ordenando que nós não vamos sair dali a não ser que Deus fale conosco. E aí eu te pergunto, Deus, se Ele te der as coisas simples e praticamente da forma que você pensa, que você pede, será que nós daremos tanta ênfase aos milagres dele? José foi de escravo a rei, basicamente. Ele saiu da posição de escravo e foi o segundo no poder. Basicamente tudo que ele falava, o faraó assinava embaixo.
o rei assinava embaixo. Não seria mais fácil que ele não tivesse passado pela escravidão? Teria. Mas aonde estaria a glória de Deus? O que eu quero dizer com tudo isso? Você que está me vendo agora, muitas vezes você que está me olhando agora, simplesmente pensa que Deus esqueceu da promessa que Ele fez na tua vida. Quando você começa a ver as dificuldades, você começa a achar que Deus não lembra mais de você. Olha só que loucura aos olhos dos homens. Ur está onde hoje é localizada a cidade de Cá. Essa cidade fica no Egito. Terá saiu de lá, parou em Harã, e Abraão seguiu até Canaã. Os seus descendentes fizeram o caminho inverso. E na mente do homem seria: para quê? Deus realmente iria me dar essa terra? Minha descendência virou escrava no Egito, o lugar de onde meu pai saiu. As dificuldades que acontecem na tua vida não é porque Deus esqueceu da tua promessa na tua vida, mas sim porque Deus, o Senhor Altíssimo, quer fazer com que você entenda que aquilo que aconteceu na tua vida foi porque Ele cumpriu a promessa que Ele fez, para que não reste dúvidas, para que não reste falhas, para que você não esqueça e para que você entenda que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças e te louvamos, engrandecemos o Teu nome e lhe adoramos, porque Teu nome é grande, Teu amor é imenso e Tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos pela vida que nos dá, pelo amor, ó Pai, que derrama sobre nós e por tudo aquilo que tem feito. Ó Pai, que no meio desta pandemia, ó Pai, no meio da dificuldade, no meio deste caos, ó Deus, nós possamos realmente, de fato, ó Pai, a cada dia testemunhar as grandezas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que todo esse caos, ó Pai, que está acontecendo no mundo, ó Pai, venha para mostrar que o Senhor é Deus, ó Pai. Que nós venhamos aprender a clamar, que nós venhamos aprender a pedir, que nós venhamos aprender a ouvir, ó Pai. E no meio disso tudo, ó Pai, aprender a ter fé, a esperar que o tempo pode passar, ó Pai, mas a Tua palavra não passará. Grande é o Teu poder, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por todos os dias, ó Pai, em que hoje, ó Pai, nós acordamos, ó Pai. Ó Pai, hoje, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, podemos entender, ó Pai, que o ato de respirar, ó Pai, somente, já é uma bênção do Senhor em nossas vidas. Toda sexta-feira, à noite, às 9, das 8 às 9, começando pelo dia de amanhã, eu vou estar trazendo uma palavra de Deus. E
que Deus possa nos abençoar através de cada palavra que foi dita. Em nome de Jesus que lhe oramos, em nome de Jesus que agradecemos ao Senhor Altíssimo. Amém. Fiquem na paz e que o Deus de paz venha lhe abençoar todos os dias.